Juliana Martins, 26 anos, um sorriso largo nas redes sociais e o desejo de conhecer o mundo inteiro antes dos 30. Uma viagem pela Indonésia decidiu encarar o desafio de uma das trilhas mais famosas e perigosas do Sudeste Asiático, o Monte Rinjani, na ilha de Lombok. No dia 21 de junho, sob um céu limpo, ela iniciou a subida ao lado de um pequeno grupo. Mas o que começou como uma aventura se transformaria em uma tragédia envolta em perguntas sem respostas. No fim daquela tarde, Juliana caiu. Mas será que ela apenas caiu? As versões oficiais falam em terreno escorregadio, em pedras soltas, em neblina densa no fim do dia. Dizem que foi um acidente, um tropeço. Mas há detalhes que incomodam. O resgate, por exemplo, demorou muito mais do que o esperado, mesmo para uma região conhecida por sua complexidade geográfica. E o mais estranho, algumas testemunhas afirmam que Juliana havia demonstrado certo receio antes de continuar a trilha. Um desconforto que ninguém soube explicar. Seria apenas intuição ou algo que ela viu e não teve tempo de contar? Você já sentiu aquela sensação de alguma coisa não se encaixa? De que estão te contando uma parte da história, mas não tudo? Porque nesse caso, cada detalhe parece carregar uma sombra. E se a queda de Juliana não foi apenas um acidente? E se houve algo ou alguém envolvido de maneira sutil, mas velada? Uma força que não aparece nas fotos, mas deixa marcas no ar? Quer saber como isso aconteceu? Eu vou lhe contar tudinho, mas antes dê aquela força pra gente, curte o vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e segue o canal. Isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo para você. Bom, então vamos lá. Há lugares que não apenas existem, mas chamam, como se tivesse uma voz, uma vontade própria. O Monte Rinjani não é apenas o segundo vulcão mais alto da Indonésia. Com seus 3.726 metros de imponência selvagem, ele parece vivo. Muitos viajantes dizem que antes mesmo de pisarem na trilha, já sentiam uma atração inexplicável, quase hipnótica. Como se uma força silenciosa os puxasse para lá. Não é incomum encontrar relatos de pessoas que mudaram seus planos, cancelaram voos, desviaram rotas só para atender a esse chamado. E o mais curioso, quando chegam, algo muda. O ar parece mais pesado, o tempo desacelera. Alguns afirmam ter ouvido sussurros na mata. Outros sentem que estão sendo observados. Há quem diga que sonha com o lugar mesmo antes de conhecê-lo. E uma vez lá não conseguem explicar o que estão sentindo. Como se a montanha os absorvesse. Como se fizessem parte de algo antigo, ancestral. A montanha escolhe, dizem os locais com um misto de respeito e temor. E quando ela chama, é difícil dizer não. Juliana respondeu a esse chamado. Mas será que ela foi até o Monte Rinjani por escolha própria? Ou apenas atendeu a um convite que já estava traçado muito antes? Um convite que talvez não fosse possível recusar. Porque, para quem acredita nas lendas da ilha, essa montanha não aceita visitantes por acaso. Ela seleciona, ela escolhe e, às vezes, ela leva. Em meio às trilhas cobertas por cinzas vulcânicas, a névoa espessa que abraça o Monte Rinjani, uma crença antiga ainda sussurra entre os galhos e os ventos. A montanha precisa ser alimentada, não com comida, mas com presença, com vidas. Para muitos moradores da ilha Lombok, o vulcão não é apenas uma formação geológica. Ele é uma entidade, um espírito ancestral que desperta quando ignorado e que deve ser apaziguado. Por isso, ainda hoje, comunidades locais realizam rituais silenciosos, levando flores, alimentos, amuletos e orações até suas encostas. Mas há algo mais sombrio nessas tradições. Uma lenda que não costuma ser contada aos turistas. Segundo ela, de tempos em tempos o vulcão escolhe alguém, uma oferenda involuntária, um sacrifício necessário
para manter a ilha em equilíbrio. E embora pareça absurdo aos olhos modernos, a história ganha força toda vez que um novo corpo é encontrado nas trilhas, nas bordas dos penhascos, nas rachaduras do solo instável. Pessoas que simplesmente desapareceram, ou caíram, ou foram deixadas para trás, como Juliana. Será coincidência que tantos dos acidentes envolvam forasteiros, turistas estrangeiros que desconhecem os códigos não ditos da montanha? Ou será que algo invisível, silencioso e implacável que age por trás dessas fatalidades? E se Juliana não foi apenas uma vítima, mas uma escolha? Os relatos não estão em jornais, não fazem parte de documentos oficiais, mas estão por toda parte. Nos fóruns de viajantes, em vídeos esquecidos do YouTube, em comentários deixados em silêncio. São histórias contadas por quem esteve lá e voltou diferente. Turistas que afirmam ter ouvido passos atrás de si, mesmo estando sozinhos. Outros relatam sonhos intensos, repetitivos, com figuras encapuzadas ou vozes que sussurravam seus nomes. Alguns acordavam no meio da madrugada com a sensação de que algo ou alguém os observava do alto da trilha. Um relato específico ganhou destaque recentemente. Um homem experiente em trilhas disse que já havia escalado 2 outros vulcões da Indonésia sem problemas. Mas ao se aproximar de Rinjani, foi tomado por um mal-estar repentino, como se o corpo dissesse: não vá. Ele voltou para a cidade e dias depois soube de um acidente ocorrido no mesmo trajeto que ele faria. Coincidência? Ou um pressentimento? E quantos mais tiveram esse mesmo aviso silencioso e não ouviram? À medida que essas histórias se acumulam, uma pergunta ecoa com mais força. Será que há algo naquele lugar que tenta se comunicar? Algo que não se vê, mas se sente? Ou tudo isso é apenas a imaginação de mentes impressionáveis? Talvez. Mas e se não for? Desde 2020, pelo menos 8 pessoas morreram nas redondezas do Monte Rinjani. Mais de 180 ficaram feridas. O terreno é traiçoeiro, coberto por cinzas vulcânicas, areia solta, pedras instáveis. O clima muda muito rápido. A neblina surge do nada. Ventos fortes cortam a trilha sem aviso. E mesmo assim o fluxo de turistas não para. Trilhas continuam sendo vendidas como passeios exóticos, experiências únicas. Mas o que não dizem nos panfletos é que o socorro pode demorar dias, que não há sinal de celular e que o resgate, quando vem, muitas vezes chega tarde demais. Em agosto de 2022, o israelense Boaz Baranã, de 37 anos, morreu da mesma forma que Juliana. Caiu de um penhasco, estava com amigos tirando fotos, quando escorregou e desapareceu. Seu corpo só foi resgatado uma semana depois. O cenário era o mesmo, a justificativa também. Terreno difícil, acesso limitado, mas o mais perturbador é que veio depois. Ou melhor, o que não veio. Nenhuma melhoria nessa mudança na estrutura de resgate. Nenhuma sinalização nova. Nada. Como se fosse apenas mais um número na estatística. E aí surge a pergunta que ninguém quer responder. Por que as autoridades continuam permitindo trilhas num local que coleciona mortes? Seria pura negligência, falta de verba, ou existem alguns tipos de silêncio conveniente? Um acordo velado entre turismo e risco, entre economia e tragédia. A Indonésia é um país diverso, de natureza exuberante e culturas profundas. Mas por trás de paisagens paradisíacas e trilhas deslumbrantes existem códigos de conduta que nem sempre são visíveis a quem chega de fora. Em muitas regiões mais conservadoras, o islamismo guia não apenas a fé, mas os costumes cotidianos, inclusive em situações de emergência. Por essas interpretações, homens não devem tocar em mulheres que não sejam suas esposas ou parentes diretas, nem mesmo em momentos de socorro. Isso cria impasses silenciosos.
resgates que atrasam, decisões que hesitam, vidas que escorrem entre os dedos. Há registro de socorristas que, diante de uma mulher ferida, preferem aguardar ordens ou delegar a outros com medo de desrespeitar normas culturais. E não se trata de má vontade, é uma engrenagem complexa de tradição, religião e honra, e que, em situações extremas, custa caro. Quando a vítima é mulher, estrangeira, sozinha, o tempo corre mais devagar. A burocracia cresce, as explicações se multiplicam, mas o socorro, esse, muitas vezes não chega. E isso nos coloca diante de um dilema que incomoda profundamente. Até onde vai o respeito às tradições? E onde começa a responsabilidade pela vida? Quando a cultura se torna barreira, quem paga o preço? Juliana talvez tenha sentido esse silêncio. Um silêncio que naquele momento pode ter custado tudo. Para os olhos ocidentais, o Monte Rinjani pode parecer apenas mais um ponto turístico com paisagens impressionantes. Mas para os povos que habitam a ilha de Lombok há séculos, ele é muito mais do que um vulcão. Ele é uma entidade viva, um espírito antigo que conecta o mundo terreno ao plano espiritual. Para as comunidades animistas e a tribo Sazak, o Rinjani é um lugar sagrado, um eixo entre os mundos, onde a vida, a morte e o renascimento se entrelaçam em silêncio. Subir até o seu cume não é apenas um desafio físico, é uma peregrinação. No centro do Parque Nacional que abriga o vulcão, repousa o lago Segaranak, o Filho do Mar, como é chamado. Suas águas, azul turquesa, refletem o céu com uma calma quase hipnótica. Ali, rituais de purificação são realizados desde os tempos imemoriais. Os moradores acreditam que as águas do lago têm poderes curativos, não apenas para o corpo, mas para a alma. O local é envolto por mitos, encantamentos e orações. Não se trata de folclore turístico, mas de uma cosmologia viva, transmitida de gerações em geração. E talvez seja essa reverência silenciosa que falte a muitos de nós, que olhamos para a natureza apenas como paisagem e esquecemos que, para outros, ela é sagrada. Se os locais respeitam o Rinjani como algo que está além da compreensão, talvez nós devêssemos, ao menos, escutar. Afinal, e se aquilo que chamamos de misticismo for apenas um outro modo de perceber o que ainda não conseguimos explicar? Há lugares no mundo que encantam à primeira vista e o Monte Rinjani é um deles. A vastidão verde das florestas tropicais, os penhascos que tocam as nuvens, o lago de águas cintilantes cercado por formações vulcânicas. Um cenário de tirar o fôlego, literalmente. É o tipo de lugar que estampa capas de revista, inspira fotógrafos e atrai aventureiros de todos os cantos do planeta. Mas por trás dessa paisagem quase celestial, esconde-se um perigo sutil, constante e muitas vezes fatal. Curiosamente, os acidentes fatais parecem afetar quase sempre turistas estrangeiros. Já os moradores locais, mesmo subindo o vulcão com frequência para realizar oferendas e rituais, raramente se envolvem em tragédias. Isso levanta uma dúvida desconfortável. Por que essa diferença? Será que os locais conhecem melhor o terreno ou obedecem regras invisíveis que os protegem? Alguns falam em instinto, outros em sabedoria ancestral. Há também quem acredite em algo mais, uma espécie de bênção espiritual que os mantém a salvo. O Monte Rinjani seduz com sua beleza, mas cobra caro de quem o subestima. Ele é como um convite encantador com cláusulas ocultas. E talvez Juliana, assim como tantos outros, tenha sido atraída pela superfície sem perceber que por trás da paisagem algo observava em silêncio. Algo que escolhe quem fica e quem não volta. O que aconteceu com Juliana Marins naquela trilha continua cercado por sombras. Foi apenas um acidente, como tantos outros que já ocorreram ali, uma infeliz combinação de terreno escorregadio, falhas no resgate
e isolamento geográfico? Ou há camadas mais profundas que não podemos ou não queremos enxergar? Porque quanto mais investigamos, mais percebemos que o Monte Rijane não é só um cenário, ele age, ele escolhe e talvez ele também silencie. Há perguntas que continuam ecoando. Por que tantos relatos de estranheza? Por que a negligência nunca é corrigida? Por que, entre tantas mortes, a maioria é de turistas? Será apenas um despreparo? Ou existe uma ordem invisível, espiritual, cultural e ancestral, que se mantém firme, protegida por uma montanha que impõe seus próprios limites? Talvez Juliana tenha sido apenas mais uma vítima, ou talvez, para quem acredita nas forças que não se veem, ela tenha sido uma oferenda. E se for uma verdade? E se todas aquelas lendas, murmúrios e cerimônias silenciosas não forem superstição, mas sim parte de um pacto antigo entre homem e montanha? Um pacto que continua acontecendo mesmo sem que a gente perceba. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe com quem você acha que vai gostar desse assunto e deixe aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Será que Juliana foi vítima de um simples acidente ou de algo muito maior do que podemos compreender? Até o próximo vídeo.